Olá, parentes! Eu sou Esther César e continuo cobrindo as férias da Letícia Leite. E eu sou Christian Ariu e este é o Copiou Parente, o primeiro podcast feito para povos indígenas e povos da floresta no Brasil. Confira os destaques do nosso episódio de hoje. FUNAI muda regras de reconhecimento da identidade indígena e apenas autodeclaração não será mais suficiente para registro do documento. Falta de respostas. Vacinação para as comunidades quilombolas continua sem informações detalhadas. Situação dramática no município com mais indígenas do Brasil. Apesar da vacinação contra a Covid-19 ter sido iniciada, crise ameaça o sistema de saúde de São Gabriel da Cachoeira, no Amazonas. Vacina contra a Covid-19 contém chip líquido e pode transformar pessoas em vampiros. Verdade ou mentira? Informe-se corretamente para não cair em notícias falsas. É agora no Copiou Parente. Copiou Parente. Os destaques de Brasília na vida dos índios e dos povos da floresta. Informação do ISA, Instituto Socioambiental. Sejam bem-vindos ao episódio 174 do Copiou Parente. Hoje, nós começamos falando para vocês sobre mudanças nas regras da identidade indígena. Nesta semana, a Fundação Nacional do Índio, a FUNAI, publicou uma portaria que muda algumas coisas no processo de elaboração desse documento. Isso mesmo. Além da autodeclaração, agora aqueles que se considerarem indígenas precisarão comprovar sua ligação cultural, histórica e tradicional de ocupação ou habitação com sua comunidade ou território. Quem comenta isso pra gente é o Dinamanto Chá. Ele é advogado da APIB, a Articulação dos Povos Indígenas do Brasil. Fala aí, Dinaman. Olá a todos e a todos meus parentes. Aí nós temos uma grande preocupação porque esse controle social, esse controle realizado, que a FUNAI está tentando realizar de reconhecimento ou não reconhecimento de indígena, ele é mais um atentado contra os povos indígenas. Nós temos uma grande preocupação porque quem reconhece seus pares são os povos indígenas. Quem reconhece que é indígena são os povos indígenas. Isso está muito claro. E tentar regulamentar isso de alguma forma, tentar colocar nos moldes da FUNAI, isso vai não só prejudicar, como vai fortalecer a tese do racismo institucional, do racismo estrutural que o Brasil vem implementando em curso. Então, essa resolução reflete mais uma vez a postura do atual governo em tentar discriminar, em tentar enfraquecer e desmantelar a política indigenista atual, Segundo a FUNAI, a medida vem para evitar fraudes na obtenção de benefícios sociais, cotas em universidades e direito à terra. Mas será que existem tantas fraudes assim? Pois é, Esther. A instituição não possui dados de fraudes nos programas estabelecidos para as populações indígenas. E o argumento dado pelo presidente da FUNAI, que essa nova regra irá evitar fraudes na obtenção de programas sociais, por exemplo, infelizmente nós não existe dados concretos a respeito dessas fraudes. E se houver fraude, eu acho que isso tem que ser investigado pelos órgãos competentes, denunciado e de certa forma, penalizar aquelas pessoas que vêm de forma fraudulenta cometer esse crime. Não criar uma norma para tentar restringir, inclusive, direitos, limitar os povos indígenas a um novo formato de tutela, porque a partir de agora nós temos que voltar novamente a buscar a FUNAI, para elas declarar ou não, se concede ou não tais direitos sociais, como acesso à universidade, como acesso às políticas públicas, e essa tutela que já foi superada no passado, volta com todo o vigor, com essa nova resolução de número 4 da FUNAI, que tenta regulamentar uma tese já superada, que é da tutela. E a nossa preocupação
é que isso vem, né, diante de um cenário político totalmente desolador. Um cenário político que está enfraquecendo toda a nossa política, toda a construção da política indigenista, né? E aí ele cria mais um fato político através de uma resolução que atenta diretamente à autonomia dos povos indígenas, à sua organização social e o reconhecimento dos seus pares. Nós também conversamos com Márcio Santilli, sócio fundador do ISA, em relação a essa medida. Fala aí, Márcio. Essa resolução é um ato de racismo institucional, através do qual o órgão indigenista pretende subordinar a própria administração à definição de quem é e de quem não é índio. Essa resolução, esse ato da FUNAI, se soma a outras posições que têm sido tomadas pelo governo de não reconhecer direitos aos índios que vivem em terras que, pela omissão do próprio governo, ainda não foram demarcadas, assim como de excluir a população indígena que não está em terras indígenas de todas as ações de combate à epidemia do coronavírus. Então isso é uma aberração racista inaceitável que precisa ser questionada na justiça. Nós entramos em contato com a assessoria da FUNAI para pedir mais informações. A resposta foi o link de uma nota oficial. O texto não explica como será o processo administrativo de confirmação da identidade indígena e repete a justificativa de que seu objetivo é impedir irregularidades. A nota acrescenta que a nova regra foi elaborada pela Procuradoria Federal do órgão indigenista, com base em estudos e preceitos jurídicos para evitar abre aspas, a banalização da identidade indígena, fecha aspas. Tá aí, né? Mais uma medida para dificultar que os povos indígenas acessem o que é seu por direito. E por falar nisso, o direito da vacinação das comunidades quilombolas continua cheio de incertezas. Até agora, pouco se sabe como ocorrerá esse processo. Na última atualização do Plano Nacional de Imunização, feita pelo Ministério da Saúde no dia 25 de janeiro, os quilombolas entraram como grupo prioritário, mas não se sabe qual fase ou em qual data serão vacinados. De acordo com o Ministério, foi consolidada uma estimativa de cerca de 1 milhão de quilombolas, acima dos 18 anos que devem receber a vacina. Os dados são do censo do IBGE de 2010, tendo como referência áreas mapeadas em 2020. A gente conversou com a Selma Dealdina, que é secretária executiva da CONAC, a Coordenação Nacional de Articulação das Comunidades Quilombolas. E ela nos explicou que a estimativa de quilombolas que precisam ser vacinados vai bem além dessa apresentada pelo IBGE. Olá, pessoal que nos acompanha no Copiou Parente. Aqui é a Selma Dealdina. Então, nós pedimos ao IBGE uma informação para saber de onde é que saiu esse número. Nós não temos conhecimento desse número. Ele é de 2010, do censo, que não contava as comunidades quilombolas, porque seria no censo de 2020, que foi mudado para 2021, que a gente confirmaria esse número. Esse número está totalmente equivocado e totalmente abaixo do que a gente espera. Acho que 1 milhão de quilombolas, acho que é o menor número colocado para o governo tire de fato a sua responsabilidade da imunização e da vacinação dos quilombolas. Até agora, somente São Paulo e alguns outros municípios do país incluíram os quilombolas na fase inicial de vacinação. E em São Paulo, a vacinação foi iniciada na última sexta-feira, dia 22, no Quilombo Cafundó, no município de Salto de Pirapora. No sábado, o governador João Dória foi ao Quilombo Ivaporunduva, em Eldorado, para participar de uma cerimônia de vacinação da comunidade, onde cerca de 300 pessoas receberam a primeira dose. Mesmo assim, ainda não há informações sobre como vai acontecer a logística da imunização dos quilombos e não foi divulgado nenhum planejamento mais detalhado. Essa falta de transparência levou a equipe da Articulação e Assessoria às Comunidades Negras do Vale do Ribeira, a EACONE, e a CONAC a pedirem ao Ministério Público e à Defensoria Pública para encaminharem ofícios ao governo
solicitando maiores detalhes sobre o processo. Vamos seguir para outras regiões? Então, no município do Rio de Janeiro, teve vacinação das 4 comunidades quilombolas de lá: a Cafundá, a Camorim, a Pedra do Sal e a Sacopã. No Rio Grande do Sul, os quilombolas não estão contemplados na primeira fase do Plano Estadual de Vacinação, mas foi noticiada a previsão de que pelo menos 1.000 quilombolas e 1.500 indígenas de Porto Alegre seriam imunizados até esta sexta-feira, dia 29. Também recebemos a informação de que o município de Santana do Livramento vacinou a população da comunidade quilombola do Ibicuí da Armada. A gente ainda não tem o número exato de pessoas vacinadas, mas o início da imunização já traz um alívio, não é mesmo? Com certeza. Em relação ao Pará, a gente recebeu a informação de que a comunidade quilombola do Abacatal, no município de Ananindeua, foi a primeira comunidade quilombola do estado a receber a vacina. A prefeitura destinou 235 doses para essa população. Porém, no restante do estado, os quilombolas não estão na primeira fase da imunização. Tá complicado, né? Apesar dos pequenos avanços, ainda falta muita informação. Em Manaus, o pessoal está passando por um momento muito difícil. Falta oxigênio nos hospitais e a capital é o único local do Amazonas com estrutura para receber e tratar casos graves, inclusive do interior. O problema é que o sistema de saúde na cidade colapsou, ou seja, não consegue atender mais ninguém. Então, essa crise ela acaba afetando todo o estado, onde faltam usinas de abastecimento de oxigênio, UTIs. Em São Gabriel da Cachoeira, na região do Alto do Rio Negro, por falta desses equipamentos, o número de mortes aumentou em janeiro. Ainda está sendo possível tratar os casos moderados com o apoio de várias instituições, mas infelizmente os casos mais graves acabavam resultando em mortes. É o que explica o Marivelton Baré. Ele é presidente da Federação das Organizações Indígenas do Rio Negro, a FOIRNE. A situação aqui no Rio Negro, né, especialmente em São Gabriel da Cachoeira, ela é crítica, né, assim como em várias outras localidades. Né? Primeiro porque não tem uma questão de UTI, né, para um tratamento de terapia mais intensivo, né, dos pacientes agravados com Covid-19. Né? Então isso tem feito com que pacientes, né, tenham ido a óbito, né? A gente chega a um número de óbito muito grande aqui em São Gabriel da Cachoeira. Os casos moderados, né, eles têm sido tratados, mas os casos agravados, infelizmente, eles têm ido a óbito, né? Além da luta para conseguir equipamentos necessários à manutenção da vida dos pacientes mais graves, a região também luta para que o acesso à vacinação chegue a todos. A vacinação ela está ocorrendo, né, para dentro do território e está praticamente em várias frentes aí em toda a região. A gente também segue articulado, né, brigando, buscando e reivindicando vacina para todos, para também quem está no núcleo urbano. Aqui São Gabriel da Cachoeira é o município mais indígena do país, então por direito, né, toda a população indígena ela tem que ser vacinada, né, independente se ela está dentro do território ou está fora do território. E se você quiser saber mais sobre a situação do Alto do Rio Negro e quiser ajudar na luta contra a pandemia na região, conheça a campanha Rio Negro Nós Cuidamos. Acesse noscuidamos.foirn.org.br. E mesmo com toda essa situação, tem gente que ainda insiste em não tomar os devidos cuidados de prevenção e, pior ainda, não quer tomar a vacina. O avanço da ciência conseguiu desenvolver a vacina para o combate ao vírus, mas não está conseguindo lidar com uma coisa que vem nos incomodando há um tempo já: as notícias falsas. E isso nos leva, mais uma vez, ao nosso quadro de perguntas e respostas sobre a vacina, com informações verdadeiras. Para que você não seja enganado, continue confiando nos profissionais de saúde que atendem a sua comunidade. E a nossa primeira pergunta de hoje é: por que fizeram essa vacina tão rápido? Essa é uma das questões que mais fazem as pessoas duvidarem da qualidade da vacina, né?
Então, como é possível que ela tenha sido feita em tão pouco tempo? Então, Christian, as vacinas contra o novo coronavírus, que é o vírus que causa a Covid-19, são frutos de pesquisas que acontecem há anos em laboratórios e institutos de pesquisa em várias partes do mundo. Eles aproveitaram pesquisas sobre vírus muito parecidos com esse que causou a pandemia para desenvolver as vacinas que estão sendo aplicadas agora. Além disso, por causa da pandemia, a produção dessa vacina foi priorizada por governos, laboratórios e instituições do mundo todo, com esforços e dinheiro concentrados para colocar no mercado o mais rápido possível um meio de combater a doença. Certo. E qual é a eficácia da vacina? Olha, neste momento, a vacinação tem 2 objetivos básicos. O primeiro é impedir a contaminação de mais pessoas pelo novo coronavírus e o segundo é que, havendo a contaminação, proteger a pessoa contaminada de sintomas mais graves, evitando hospitalizações e mortes. Sim, é verdade que a vacina não protege todas as pessoas de serem contaminadas, mas evita que um número muito grande de pessoas seja contaminado. Além disso, dessa quantidade menor de pessoas que pode contrair a doença, a grande maioria terá apenas sintomas muito leves, como um pouco de febre e dor de cabeça, por exemplo, e não vai precisar nem mesmo ir ao hospital. O mais importante é que podemos garantir que, tomando a vacina, a pessoa não vai morrer. E para fechar, a nossa última pergunta. As vacinas contra a Covid-19 são seguras? São sim. As primeiras fases de formulação dessas vacinas foram feitas para testar sua segurança e foram bem-sucedidas. Ou seja, a vacina é tão segura que a possibilidade de virar um vampiro não existe. Muito menos existem chips dentro da vacina ou as pessoas vão morrer por serem vacinadas. Ao contrário, as pessoas que tomarem o medicamento têm muito mais chances de não ficarem doentes e não precisarem ir ao hospital. Essas pessoas vão conseguir atravessar este momento difícil. Podem confiar. Bom, chegamos ao fim do nosso episódio. Quero agradecer a todos que nos escutaram até aqui e a todos que nos ajudaram a fazer o programa de hoje. Eu sou a Esther César. Sigam nos acompanhando, que semana que vem tem mais. E eu sou Christian Ariu e você acabou de ouvir o Copiou Parente, o primeiro podcast feito para povos indígenas e povos da floresta no Brasil. Este episódio foi apresentado por mim e pela Esther César, produzido e roteirizado também pela Esther César. Tivemos o apoio de Vitor Pires e a edição final é de Oswaldo Braga de Souza. A edição de áudio é minha, as artes para as redes sociais são do Gilmar Terena. Segue a gente lá no Twitter, Facebook e Instagram no @CopiouParente e até semana que vem. Copiou, parente?